Olá, sejam todos bem-vindos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos aqui no canal Patrícia Freitas. Hoje eu quero aqui compartilhar um texto no livro de 2 Crônicas e eu creio que o Senhor Jesus ele tem uma palavra para os nossos corações. Aqui no livro de 2 Crônicas 21 vai dizer o seguinte, vamos estar lendo a partir do 2. Então vieram alguns que avisaram a Josafá dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar da Síria, e já estão em Arrazon, Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu, pois, a buscar o Senhor, e apregoou o jejum em todo o Judá. Amém? Então aqui a palavra do Senhor vai dizer que quando Josafá recebe essa notícia, que ali os seus inimigos iriam invadir a cidade daquele povo, e ele como rei, se assustou como todo aquele povo que temeu ao Senhor, com certeza, porque a Bíblia fala que eram vários inimigos, como aqui no primeiro diz que eram o povo de Moabe, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles os outros 12 amonitas vieram a peleja contra Josafá, um povo que não tinha uma boa fama, um povo que era considerado mal, não tinha dó dos seus adversários. Mas a Bíblia fala que quando eles recebem aquela notícia, a Bíblia fala que Josafá, servo do Senhor, entrou na casa de Deus para orar. E aqui é uma palavra de reflexão para as nossas vidas. Como tememos diante das más notícias, diante da adversidade, diante da afronta do inimigo. Muitas das vezes o que fazemos? Será que temos essa mesma atitude que o rei Josafá teve naquele momento? Ele confiava no Senhor. Ele confiava no Senhor, porém ele entra para a casa de Deus e vai orar. Porque ele como rei, ele sabia que ele tinha que fazer algo. Mas como a oração, aqui na frente a gente entende a oração que Josafá faz, ele se humilha diante do Senhor e diz: Senhor, em nós não há força, mas no Senhor há para nos livrar. Os nossos olhos estão postos em Ti, em nós não há força, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Ele faz essa oração, se humilha perante o Senhor, com jejuns ali e súplica. E ali, nesse intervalo, desse tempo, todos apreensivos, porque é assim que ficamos diante do dia mau, diante da dificuldade, minha irmã. Não sabemos o que fazer, muitas das vezes ficamos desesperados, mesmo servindo ao Senhor, porque aqui a Bíblia fala que Josafá, ele procurou andar nos mandamentos, obedeceu os mandamentos do Senhor. Não é porque ele servia ao Senhor que ele foi isento de passar por aquela luta. Assim também somos nós. O dia mau ele pode chegar para aqueles também que servem ao Senhor. Isso está na palavra do Senhor. E será como que nós nos comportamos, porque não é fácil, como não foi aqui para esse povo. Eram nações perigosas, era exército aqui que com certeza aos olhos humanos iria vencê-los, porque a quantidade deles era menor. Mas a Bíblia fala que Josafá então, ele toma essa atitude de buscar ao Senhor e orar e suplicar. E quando ele se humilha, quando aquele povo vai até a casa de Deus, se humilha aos pés do Senhor, o Senhor envia a resposta. Porque o Senhor não desampara o seu povo. Ele pode até nos permitir entrarmos no vale, a entrarmos ali na prova, em alguma dificuldade. Mas o Senhor, ele prometeu estar conosco. A palavra do Senhor diz lá no livro de Isaías: se passares pelas águas, ele estaria conosco. Seja qual for a dificuldade, temos que tomar cuidado. Porque aqui, humanamente falando, era impossível deles vencerem, mas a Bíblia diz que o Senhor envia a resposta. Nós vamos ver isso no 14, que diz o seguinte: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Mantanias, levita dos filhos de Asaf, e disse:
Dai ouvido a todo Judá, a vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor, que diz: não temais nem vos assustei por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Então, aqui veio logo em seguida a resposta do Senhor, porque o Senhor, ele não nos desampara. Assim como foi com Josafá, o Senhor também, ele nos envia a resposta, ele nos envia o socorro, ele não vai nos desamparar. Ainda que pensamos, meu Deus, agora, né, não tem jeito, porque foi muito difícil essa situação, eu não sei com quem eu estou falando nesse momento, minha irmã, meu irmão. Talvez a sua situação, você está passando por isso, recebeu uma notícia, recebeu aí algo que te deixou apavorado, e você não sabe, algo que sobreveio sobre a sua vida e que te deixou aí também, né, com medo, mas que possamos seguir, né, o mesmo exemplo do rei Josafá, que foi para a casa do Senhor, foi clamar, buscar aquele que podia fazer algo por eles, porque era só uma intervenção do Senhor para eles vencer. E o Senhor envia, levanta ali o seu servo no meio daquele povo e diz a eles que não precisava deles ficar assustados, que o Senhor, que a peleja era do Senhor. Então, essa palavra é para mim e para você, e o Senhor envia, né, essa palavra para as nossas vidas, porque temos que crer. Muitas das vezes o Senhor, ele fala conosco, levanta ali servo dele para falar conosco. Às vezes o Senhor, nós estamos lendo a palavra, o Senhor fala conosco, mas daqui a pouco já desacreditamos, talvez já não confiamos mais, porque aparentemente o nosso problema é maior, né, do que as nossas forças. Mas ainda que sejam maior, mas o nosso Deus é maior do que qualquer situação que se levantou contra as nossas vidas. Basta nós clamarmos, suplicarmos a Ele. Como diz aqui a palavra, em nós não há força, em mim, em você não há força, mas no Senhor. Mas os nossos olhos têm que estar postos no Senhor, assim como foi na vida deste povo. E a palavra vai dizer: e pela manhã cedo levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Então saíram a Josafá, pôs-se em pé diante e ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Credes no Senhor, vosso Deus estará seguro. Ou seja, creia no Senhor, minha irmã. Creia no Senhor, seja qual for a situação que te deixou com medo, apavorado. Creia no Senhor. Creia que Ele tem o poder para reverter a situação. Aquilo que está te causando medo, pavor, insegurança. Creia que Ele tem o poder para mudar a situação e diz: credes nos teus profetas e prosperareis. Muitas das vezes o Senhor, como eu disse, fala conosco e nós não ouvimos. Nós, às vezes, por um momento até cremos, mas daqui a pouco já perdemos a nossa confiança, a nossa fé. Por isso que o Senhor fala aqui na palavra dele que nós viemos crer na sua palavra, naquilo que ele está falando conosco. Creia, minha irmã. Creia naquilo que ele já falou com você. Não se assuste, não temas, porque ele é nas nossas vidas para nos livrar, seja qual for a situação que veio para te apavorar, eu não sei, mas creia, né? Creia, porque aqui a palavra do Senhor está mandando que eu e você, nós apenas viemos crer. E a Bíblia vai dizer que logo à frente, né, que o Senhor ali foi com seu poder para destruir aquele exército inimigo, aquele povo inimigo. E nós vamos ver isso lá na frente, quando diz a palavra do Senhor, lá no 25, e vieram Josafá e seu povo para saquear os seus despojos, e acharam entre eles riquezas e cadáveres em abundância, assim como objetos preciosos tomaram para si, tanto que não podiam levar a 3 dias saquear os seus despojos, pois era muito. Então aqui vai dizer sobre o que o Senhor fez, sobre a intervenção do Senhor para aquele povo, que era pequeno ali aos olhos daqueles inimigos. É assim que os nossos inimigos, eles nos veem, pequenos, sem capacidade alguma. Mas só que nós servimos um Deus que tudo pode, lutar por nós, pelejar as nossas causas, as nossas dificuldades, enfrentá-las com seu poder. Então eu deixo aqui essa palavra, minha irmã, que você possa aí
resistir na oração, né? Não se entregue ao inimigo, aquilo que ele tem colocado diante de você. Lute, ore ao Senhor para que ele também venha pelejar por você. E não se esqueça, eu sempre falo isso, nós temos um Pai que cuida dos seus filhos. O Senhor, Ele está conosco, cuidando de cada detalhe, ainda que muitas das vezes pensamos, Senhor, eu não vou conseguir sair dessa situação. Mas a palavra do Senhor Jesus diz que tudo é possível aquele que crê. Creia, minha irmã, que o Senhor, Ele te dará o socorro, o escape e o livramento. Amém? Então eu deixo aqui essa palavra no livro de Crônicas para nossa meditação. Que o Senhor Jesus possa falar mais ao seu coração, que você possa ir confiar, descansar e colocar a sua causa, né, aquilo que chegou até você, nas mãos daquele que pode realmente resolver a sua situação. Deus abençoe a sua vida. Se você aí não é inscrito no nosso canal, se inscreve e compartilhe também, para que outras vidas possam aí ser alcançadas pela palavra do Senhor. Deus abençoe a sua vida de uma forma especial.